O propósito da nossa aula de economia é a gente aprender, eu vou aqui apresentar para vocês ferramentas para que a gente aprenda a fazer a leitura da realidade econômica. O que é isso? É eu entender como que se dá a interação do que nós chamamos assim, nós chamamos tecnicamente dos agentes econômicos no mercado. Como que se dá? Quem leva vantagem? Quem leva desvantagem? Ou se não existe isso no mercado, entendeu? Eu falei com vocês que o ato de você ir na padaria comprar pão, você já está interagindo com o mercado. Né? Você está indo no estabelecimento comercial, você vai estar disponibilizando moeda, e isso já é uma interação no mercado. Agentes econômicos, guardem aí. Na verdade, os agentes econômicos são o quê? Né? Tem os principais, né? Governo, empresas e famílias. As famílias somos nós. Todos nós somos considerados famílias, tá? Esses são os agentes econômicos, são eles que interagem no mercado, né? Através das relações comerciais, relações trabalhistas, né? Que vocês do direito aí sabem muito bem, né? Se não sabem ainda, vão aprender. Então, basicamente é isso. Nós estamos apresentando aqui para vocês ferramentas para fazer a leitura da realidade econômica. Aí o primeiro texto, Menkyo apresentou as ferramentas. Como é que se faz a leitura da realidade econômica? Se utilizando de modelos econômicos, que a gente viu, discutiu semana passada. Olha, os modelos econômicos são teorias simplificadas, né, que se utiliza da matemática, né, são representações matemáticas, né, através de, a gente usa muito função, né, a gente está no plano cartesiano, usa gráfico para sintetizar, usa gráfico para fazer, né, a leitura da realidade econômica. E a partir dali, ali é o ponto de partida para que eu possa entender como é que a realidade econômica funciona, para que eu preciso entender como que a realidade econômica, né, de uma cidade, de um estado, de um país. Por que eu tenho que entender isso? Porque se eu entendo como que funciona a realidade econômica, as interações do mercado, eu estou apto, né, para eu tomar a melhor decisão nas minhas ações de interação no mercado. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aí nós falamos um pouquinho, né, texto do Menkyo falou para nós, aplicou um modelo econômico no mercado, né, escolheu o mercado de pizza, a gente viu aí direitinho, construiu aqueles gráficos, e também, né, a gente discutiu bastante, falamos um pouquinho da falta de realismo dos modelos, né, e Menkyo fez a pergunta e a gente colocou o seguinte, olha, os modelos são simplificados, se a gente quer uma resposta simplificada, ótimo, né, o modelo é capaz de dar. Se eu quero saber o que acontece com preço e quantidade de um produto, né, dado uma variação de uma variável exógena, lembram? Lembram? Variável exógena. Então, o modelo vai dar. Agora, se eu quero algo mais complexo, ele não vai dar uma resposta satisfatória, tá? E os dois tipos de variáveis, né, endógena, preço e quantidade, são aquelas que são perceptíveis, né? No modelo eu consigo ver, está ali no gráfico, né, no plano cartesiano, e as variáveis exógena são duas também, elas estão fora do modelo, elas não são perceptíveis, só que eu tenho que saber que elas vão impactar no funcionamento do modelo. E no caso do mercado de pizza, renda, lembram? E preço do queijo. A renda está relacionada diretamente com a demanda, porque é a renda do consumidor. A demanda representa o comportamento do consumidor. E o preço do queijo está relacionado diretamente com a oferta, porque a oferta é a oferta do empresário, do produtor, né? Enfim, como você queira chamar, da empresa, tá? E ela vai impactar o preço do queijo. O queijo é um insumo, né? E o preço vai impactar diretamente no empresário, no empreendimento dele. Eu estou falando de efeito primário, tá bom? E aí eu passei 2 exercícios para vocês. Lembram dos 2 exercícios, né? 2 atividades. Vamos corrigir as atividades? Eu fiz um negócio aqui à mão mesmo, que você não precisa... Gente, tem gente que me procura falar bem assim, Ricardo, eu tenho que usar régua para fazer esses gráficos. Olha, você não é obrigado, tá? Eu faço o desenho à mão mesmo, eu desenho mais ou menos, vocês vão ver aí daqui a pouquinho. Mas você pode fazer à mão mesmo, não precisa ser milimétrico, tá? Quem gosta de uma coisa mais arrumadinha pode fazer. Agora você tem que pensar o seguinte, você não pode perder muito tempo para fazer isso.
tá? O gráfico que você vai desenhar, ele tem que o quê? Passar o quê? Eu tenho que entender o funcionamento do mercado. Ele não precisa ser milimétrico. Desde que eu entenda o funcionamento do mercado, tá ótimo. Tá? Gráfico e explicação embaixo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Gente, se apresentar algum problema, aqui vocês não estiverem visualizando aqui, me avisem. E aí me avisa pelo microfone, porque as mensagens que vocês mandam aqui, na hora que eu compartilho a tela, não aparece para mim, tá bom? Aí alguém pode abrir o microfone e falar, não estamos vendo aqui e tal, tá bom? Me ajuda aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, compartilhar. Vamos ver. Pronto. Agora vamos ver. Tá aparecendo aqui. Joia. Eu acho que vocês estão vendo aí, né? Tá vendo o desenhozinho aí? Né? Alguém poderia falar aí se está vendo aí na tela esse desenho? Pode abrir o microfone e falar aí, por favor. Aí me ajuda. Tá bem visível, professor. Ótimo, obrigado. Boa noite para você, prezado. Obrigado. Gente, ó, o desenho, você pode ver um desenho mais ou menos, tá? Não tem nada demais. Eu fiz à mão mesmo, tá? Porque você pode ficar à vontade, que é aquele gráfico daquela situação. Lembro, aqui a situação, olha só, a renda diminui. Essa setinha aqui significa o quê? A renda diminui. No exercício, se eu não me engano, o exercício aí eu coloquei para vocês fazerem, a renda diminuindo, porque no gráfico, vamos voltar aqui, ó. Opa, passei direto. Olha só, o gráfico, a renda aumenta. Isso aqui era no texto, tá? Original. Aí o exercício pediu o inverso. Quando a renda diminui, o que acontece com o gráfico? Aí vamos lá. Você vai desenhar o gráfico e vai explicar, né? Fazer um textinho explicando. Olha só. A renda é uma variável exógena, está relacionada diretamente com a demanda. Demanda expressa o comportamento do consumidor. Isso tem que estar claro na sua cabecinha, tá bom? Então, quando a renda diminui, o que acontece com a demanda? Aí eu coloquei aqui, ó, equilíbrio A, equilíbrio B. Primeiro eu estou na situação aqui A, tá? Eu tenho um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Eu chamei de P1 e Q1, tá? Quantidade Q1, preço P1. Então, eu estou aqui no ponto A, na situação original. Aí minha renda diminui, né? Minha renda diminuindo, eu vou consumir menos. A tendência, pessoal, é eu consumir menos, né? Minha renda diminuiu. Se eu ia na pizzaria 4 vezes por semana, eu vou uma vez só, né? 4 vezes por semana, não, desculpe. 4 vezes ao mês, eu vou uma vez só, a partir de agora, né? Minha renda diminuiu. Então, o que acontece? Olha, eu estou no equilíbrio A, todo esse ponto aqui é o ponto de encontro entre oferta e demanda, tá vendo? Oferta está aqui, demanda está aqui, aqui um Dzinho de demanda, eu coloquei D1. Como eu falei para vocês que com a renda diminuindo, o consumo também tende a diminuir, a demanda se desloca para a esquerda. Olha a setinha aqui, ó, deslocamento para a esquerda. Na verdade, esse deslocamento sinaliza a redução na renda. Então, se desloca para a esquerda, está aqui. Eu saio do ponto de equilíbrio A, vou para o ponto de equilíbrio B. Está aqui. No ponto de equilíbrio B, eu tenho um novo preço de equilíbrio e a nova quantidade de equilíbrio, P2 e Q2. Tá? Aí você pode ver qual o movimento do gráfico. O que ele explica? Tendo em vista uma redução na renda, a curva de demanda se desloca para a esquerda, passando de D1 para D2. Eu saio de uma situação original de equilíbrio, no ponto A, passo para uma situação de equilíbrio agora no ponto B. Agora, eu tenho novos preços e novas quantidades de equilíbrio. P2, né? Q2. Tudo bem? Então, o que acontece com a quantidade? A quantidade diminui. O movimento do gráfico proporciona uma realidade onde a quantidade demandada de pizza vai diminuir. Né? Tá vendo? Ó, quantidade demandada, né? Consequentemente, o preço da pizza também, né, diminui. O empresário vai vendo lá que a demanda está diminuindo, né? Então ele reduz até para manter o faturamento dele, ficar próximo, né, daquele faturamento que ele está acostumado. Então,
Diminui aqui, ó, sai de P1, vai para P2, olha a setinha. Gente, no desenho que você for fazer, coloca as setinhas, sabe? Porque elas explicam o que acontece com o preço e eu explico o que acontece com a quantidade e também com a demanda. Eu pergunto a vocês, o que acontece com a oferta do produto? A oferta permanece constante. Por que a oferta permanece constante? Primeiro, a renda impacta, né, o impacto primário da renda é na demanda e não na oferta. Tudo bem? Então a oferta permanece constante, tá? A demanda que se desloca, eu tenho novas condições, saio de P1, vou para P2, ó a setinha indicando, ó, que houve uma queda. Saio de Q1, vou para Q2, olha a setinha indicando. Também houve uma redução. Lembrando que isso aqui é um plano cartesiano, né? Houve uma redução. Então, isso aqui é um novo formato do gráfico, tá? É um novo formato do gráfico que nós temos aí para poder entender. Então, assim, dado uma queda na renda, a demanda se desloca para a esquerda, eu saio da condição de equilíbrio do ponto A para o ponto B, tenho novos preços e novas quantidades, tendo que a quantidade sai de Q1, vai para Q2, ela se reduz, e o preço sai de P1, vai para P2, também se reduz. Isso eu tenho que escrever, tá? Vou fechar aqui. Isso, galera, eu tenho que escrever lá na minha resposta. Deixa eu permitir aqui a entrada do pessoal. Então, isso eu tenho que escrever na minha resposta, tá? Do meu exercíciozinho, para eu poder aprender aí como é que funciona. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, tem pergunta aqui não. Então, né, a renda diminui, demanda se desloca para a esquerda, né, eu saio do ponto A, vou para o ponto B, preço e quantidade sofre uma variação que a gente viu lá, quantidade diminui, preço diminui, porque em tese é uma coisa óbvia, né, meio óbvia, né, porque assim, se minha renda diminui, a tendência é eu consumir menos. Se eu vou consumir menos, a demanda por aquele produto diminui também. Aí o empresário fica numa condição, né, a demanda diminuindo, os preços tendem a cair. Tá? Esse aí era o primeiro exercício que nós passamos aí para que vocês traçassem o gráfico e explicassem o que acontece, né, com os elementos que compõem aí. Difícil, pessoal? Opa, estão perguntando aqui, Lucas, um ativo internacional... Espera aí, Lucas, deixa eu abrir aqui para ver sua pergunta. Um ativo internacional como o dólar seria um exemplo de variável? Sim, Lucas, perfeito. Perfeito, Lucas. O dólar pode ser uma variável exógena, porque nós temos produtos importados, né? Nós temos produtos, até o trigo, na verdade, né? O trigo, ele é importado, por incrível que pareça, nosso país é importador de trigo, aí, né? Muito bem da Argentina, tal. Então, o que acontece? O dólar poderia ser uma variável exógena que a flutuação dele iria impactar no funcionamento do mercado de pães, né? Pãozinho francês que a gente consome, tá, Lucas? Então, boa observação, o dólar seria um exemplo de variável exógena. Tem outra aqui, acho que é Rani, né? Rani Andrade, ou Rani Andrade. Professor, a oferta é a quantidade de pizza. Muito bem, Rani. Exatamente, a oferta é a oferta de pizza, né? De quantidade, são quantidades de pizza. Muito bem, perfeito. Não estou conseguindo colocar interrogação, desculpa. Não tem problema, tá, Rani? Rani ou Rani, tá? Desculpa, não dá para saber daqui, mas eu acho que é Rani, né? Olha só, não tem problema não, deu para entender a sua pergunta, tranquilamente. Eu espero que você tenha entendido a explicação, tá? Porque a oferta efetivamente é sim a quantidade de pizza ofertada, a oferta do lado do produto, é quem produz alguma coisa, tá? E aí quem tem uma pizzaria vai produzir pizza, tá? Professor, tem como uma variável exógena servir para os dois? Olha, tem, não posso negar, tá, Samila? A variável exógena pode impactar as duas curvas, tá? Nos nossos exemplos, como a gente está iniciando agora, apresentando o modelo, por isso que eu estou colocando para vocês o impacto de uma, mas ela pode afetar nas duas, né? O próprio dólar, como o Lucas colocou, ele pode impactar tanto na demanda por algum produto, né, como na oferta, porque o dólar só impacta no custo das empresas e também vai estar impactando também no consumo, porque o preço do produto pode subir, né? Um exemplo, o pãozinho francês, né? Quando o dólar sofre uma flutuação, isso pode onerar o custo do dono da padaria
e também pode alterar o preço do pãozinho francês, fazendo com que eu compre menos, né, pão. Então, assim, pode acontecer de impactar nas duas curvas, sim, uma variável exógena, tá bom? A oferta, Rani, a oferta não sofreu variação, isso aí, a oferta não sofreu a variação, mas a demanda é variável. Rani, a questão é a seguinte, naquele exemplo, né, no exercício que eu coloquei, nós colocamos que a renda sofre uma flutuação. E aí nós vamos nos ater ao impacto primário, tá? O impacto primário, então a renda, como está relacionada à demanda, né, que é o comportamento do consumidor, por isso que só a demanda sofreu flutuação, a oferta ficou, né, estática ali, ficou parada, tudo bem? Mas a gente sabe que poderia ter efeito secundário e outros que fariam com que a oferta também se movimentasse. Mas para efeito de entender, focar em uma curva só. Renda impacta, né, tem impacto primário, tá, na demanda. Tudo bem? Demanda do consumidor, né? E o preço do queijo tem um impacto primário, né? O impacto primário lá na oferta. Tudo bem? Oferta do empresário, do produtor, tá? Tá bom. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Mais alguma pergunta aí? Ficou claro o exercício? Gente, tem que estar claro o exercício, tá? Para que vocês possam entender bem. Tá bom? Ficou claro? Tem mais alguma pergunta aí sobre o exercício? Tranquilo, né? Conseguiram acertar aí o exercício, quem tentou fazer? Se não conseguiu agora, né, depois da aula, você vai, refaça o exercício, desenhe o gráfico e coloque a explicaçãozinha, tá bom? Quem está perguntando aqui, vamos ver. Beatriz, professor, a queda da demanda como consequência de um aumento do preço deve ser regra ou pode variar de ocasião para ocasião? Pode variar de ocasião para ocasião, porque a questão se existe algum tipo de produto, de bens, né, que são de necessidade extrema, como remédio. Então, não necessariamente a flutuação de um preço de um determinado produto, de um remédio, vai fazer com que eu reduza a quantidade consumida. De repente, eu estou me tratando de diabetes. Preciso de um remédio para me manter, né, vivo. Aí a Anvisa, né, a agência, né, de saúde, agências reguladoras, autoriza um aumento desse remédio, mas aí eu preciso daquele remédio, então eu posso continuar consumindo. Então, existem alguns produtos que, mesmo com a elevação de preço, a demanda dele pode não ser afetada de forma drástica no primeiro momento, devido o produto ser de utilidade extrema para o consumidor. Isso pode acontecer também. Tá bom? Então, isso aqui não é regra. Foi boa a sua colocação, Beatriz, sabe por quê? Guardem isso, tá? A economia não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Economia é uma ciência social aplicada. Ciência social, ela não é exata. Entendeu? Então, ela vai variar de acordo com as circunstâncias. Tá? Embora a gente utilize modelos matemáticos, né, tal, existem modelos complexos também, matemáticos, mas ela não é uma ciência exata, tá bom? Tá joia. Johnny colocou aqui, o deslocamento para a direita, na maioria das vezes, representa um crescimento, isso aí, tá? Então, assim, quando você se desloca uma curva para a direita, ela expressa, né, na maioria das vezes, uma elevação, um aumento, tá? Ok? E, consequentemente, um deslocamento para a esquerda expressa uma redução, tá bom? Então, podem guardar isso daí. Isso, na maioria das vezes, porque economia não é uma ciência exata, tá bom, pessoal? Johnny colocou aqui a perguntinha para nós. Beleza? Mais alguma pergunta? Podemos ir para a segunda questão? Mas, professor, o gráfico... Espera aí, que tem uma pergunta aqui. Mas, professor, em um gráfico, a ida à direita não representa o tempo, né? A ida para a direita em um gráfico... Deixa eu voltar aqui, Lucas. A ida para a direita... Cadê, Lucas? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho.
mostrar aqui de novo para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Aqui. Então, o Lucas está perguntando, mas a ida para a direita não representaria tempo? Olha só, Lucas, a análise do modelo econômico, nós temos que partir, ciência, a gente parte de algumas hipóteses. Então, a análise dos modelos econômicos, ela parte do princípio que nós estamos no curto prazo. Então, assim, a questão de tempo, semanas, horas, dias, ela não é tão relevante para nós explicitar, porque, para nós, o tempo, o elemento temporal de análise nossa é o curto prazo, tá? Que mais para frente vocês vão saber detalhadamente o que é curto prazo para a economia. Mas vocês podem ficar com essa ideia, nesse momento, de uma questão temporal. Depois eu vou explicar com mais detalhes, que é um pouquinho diferente, tá? Mas nossa análise é de curto prazo. Então, para nós, não vai influenciar se isso aqui são meses, são bimestre, semestre, horas, não vai influenciar para nós, porque para nós tudo isso é curto prazo. Tá bom? Então, a questão temporal aqui da nossa análise, dos modelos econômicos, é uma análise de curto prazo, que não importa muito se é horas, mês, bimestre, para nós tudo é curto prazo na nossa análise aqui dos modelos econômicos, tudo bem? Até porque no longo prazo nós temos aí efeitos de outras variáveis e as variáveis podem se comportar um pouco diferente, tá bom? Espero que você entendeu aí, eu acho que foi o Lucas, né? Deixa eu fechar aqui que eu vou voltar. Acho que foi o Lucas aí que perguntou, tá? Então, tempo, que tempo? Nós estamos no curto prazo, tá? Estamos realmente num prazo estritamente curto, né, para que se desenrole essas movimentações dos modelos. Tem mais perguntas aqui. Mais pergunta aqui, por exemplo, um gráfico semanal. Entendi, o Lucas colocou aqui que entendeu. Beleza, Lucas, joia. Então, pessoal, aí nós temos o segundo exercício. Se você entendeu o primeiro, você entendeu bem o primeiro exercício, acabou. O segundo exercício é moleza, porque é só você observar que variável que vai se movimentar. Vamos lá no segundo exercício aí, para a gente poder... Opa, fiz besteira aqui, gente, peraí. Aqui, tela inteira, tá aqui. Vamos lá, segundo exercício. Pessoal, olha, estou gravando a aula, fiquem tranquilos, agora sim, agora nós estamos gravando a aula e a gente vai poder disponibilizar, porque antes, infelizmente, eu não consegui fazer. Tá? Eu perdi lá, fui gravar no celular, não deu certo. Vamos lá, olha só, olha o segundo aqui, também desenhado à mão, tá? Que sempre, né, sem muita dor de cabeça, desenhado à mão aí para você, pode ficar... professor, se na prova eu fizer um desenho desse aí, colocar lá para responder, tá ótimo, tá? É obrigatório ser no computador uma atividade, um exercício, eu vou falar quando for, mas na maioria das vezes desenhar gráfico, você pode desenhar à mão tranquilamente, tá bom? Olha só, aqui no segundo, eu estou pedindo para que você faça o gráfico e faça uma análise do modelo do mercado de pizza, né? Aplicação do modelo do mercado de pizza, numa situação onde o preço do queijo diminua. Vamos voltar lá no texto? Olha o texto. Aqui, o preço do queijo aumenta. É uma situação. Tudo bem? Agora, no exercício, o preço do queijo diminui. É outra situação. Tá? Então, aqui a situação é o seguinte, o preço diminui. Aí eu tenho aqui uma situação inicial. Olha a curva de oferta. Como eu estou falando de preço do queijo, quem vai variar, né, o impacto primário vai estar relacionado à curva de oferta. Né? Queijo, né, matéria-prima, insumo da pizza. Está ligado ao empresário, está ligado ao produtor, né, tá o dono da pizzaria. Então, vai estar relacionado com a oferta de pizza. Tá? Então, é o seguinte, o preço do queijo diminui. Tudo bem? Para o empresário, imagine se você é dono da pizzaria. Cara, o preço do queijo diminuiu. Seu custo se reduz. Né? Então, assim, aquele mesmo valor que você pagava em X quantidade de queijo, agora você tem uma quantidade maior de queijo que você vai comprar, porque o preço dele diminuiu. Tudo bem? Então, é uma situação onde o empresário ele tem uma tendência a até produzir mais. Né? Porque se ele manter o mesmo nível de gasto, ele adquire uma quantidade maior de queijo.
Tudo bem? Então, em tese, ele poderia produzir um pouco mais. Por isso que é o seguinte, se o preço do queijo diminui, né, sobre o ponto de vista do custo do empresário, né, ele, olha só, a curva de oferta se desloca para a direita, porque ele tende a produzir mais, o aumento vem da produção, né? Então ele tende a produzir mais, né? Ele produz mais, aí você vê o deslocamento para a direita, sai de O1, oferta 1 para oferta 2, o ponto de equilíbrio A e ponto de equilíbrio B. Eu estou no ponto A, no primeiro momento, preço de equilíbrio P1, quantidade de equilíbrio Q1. Aí o preço do queijo diminui, né? A oferta se desloca para a direita, eu saio do ponto de equilíbrio A, vou para o ponto de equilíbrio B, tenho novos preços e quantidades. Então, eu tenho P2 e Q2, que são novos preços e quantidade de equilíbrio. Só que aí você aumenta, porque o empresário vai ser motivado a produzir mais, né? Ele, com o mesmo nível de gasto, ele adquire uma maior quantidade de queijo. E com isso, se a oferta aumenta de um produto, aí é o princípio da abundância e escassez da economia, né? O princípio da abundância e escassez é o seguinte: se você tem muito daquele produto, está abarrotado nas lojas daquele produto, né? A tendência dos preços é a cair. Entendeu? Então, todo lugar é o encontro daquele produto. O empresário, para vender, vai ter que reduzir. Se, por outro lado, isso aí é abundância, né? Quando você tem muito daquele produto, a tendência dos preços é cair. Muita oferta. Me refiro à oferta. Se tem pouca oferta, aí vem a escassez. Se aquele produto é escasso, eu não consigo encontrar, é difícil encontrar, a tendência dos preços é se elevarem. É o princípio de abundância e escassez da economia, tá? Então, se aumenta, né, a quantidade de pizza ofertada, tá bom? A tendência dos preços é diminuir. Tudo bem? Então, está explicado. O que acontece? Então, aí, olhando o modelo, eu sei, se o preço do queijo diminui, o que acontece com a quantidade ofertada? O que acontece com o preço da pizza? Né? A quantidade ofertada de pizza e o preço da pizza. Eu sei. E aí eu posso tomar minhas decisões, eu sei o que vai acontecer com o mercado, eu tomo minhas decisões de estratégia de marketing, eu tomo minhas decisões estratégicas para colocar minha empresa numa situação melhor do que o meu concorrente. É para isso que servem os modelos, tá bom? Deixa eu interromper aqui, vamos ver se tem perguntas aqui para nós, né? Tem perguntinha aqui, vamos lá, Júlia. Professor, quando que o deslocamento para a direita vai representar um decréscimo, né? Olha, na verdade, se você observar, né? Eu não sei se você está se referindo a uma variável exógena, né, ou a quantidade. Mas se você observar, nesses casos aqui, se você olhar a variável exógena, o preço do queijo diminuiu, né? Poderia ser o decréscimo que você está falando, na variável exógena. Mas ali você teve um aumento da oferta, tudo bem? Agora, para ter uma redução na quantidade, aí não. Aí você tem o seguinte: se eu desloquei para a direita, né, a tendência é aquela quantidade ela se elevar. Tá? O deslocamento para a direita. É uma questão matemática. Deixa eu voltar aqui, Júlia. É uma questão matemática, tá? Deixa eu voltar aqui para te mostrar, aqui no gráfico. Cadê? Onde é que está aqui? É uma questão matemática. Olha, se eu desloco para a direita, tá vendo? O deslocamento para a direita aqui, né? Eu tendo novas quantidades, não tem jeito, porque meu novo ponto de equilíbrio, né, matematicamente falando, ele vai ter que avançar, tá? Se eu me desloco para a esquerda, tá vendo? Eu teria um ponto de equilíbrio aqui nessa situação. Aí, ele se reduz. É uma questão matemática. Como a minha curva de demanda ela é negativamente inclinada, se eu desloco a outra curva para a direita, vai ter que significar aumento da quantidade, tá? O que pode acontecer de ter uma redução, foi o que aconteceu, é o preço do queijo. Mas a quantidade, uma questão matemática, pela curva de demanda ser negativamente inclinada, não tem jeito. Deslocou para a direita, a outra curva vai ter que aumentar a quantidade. Tá bom? Espero que você tenha entendido, Júlia. Júlia, entendi.
Ah, tá jóia, Júlio. Beleza. Ok, pessoal. Os dois exercícios, eu pedi esse exercício só para que vocês se familiarizassem com os modelos. Isso aqui poderia ser aplicado em qualquer mercado, né? Ou para ser mais preciso, na maioria dos mercados, né? Esse gráfico poderia ser aplicado, tá? Para que vocês pudessem se familiarizar. Então, o que é importante? É importante fazer o gráfico, colocar todas as setinhas e explicar, fazer um textinho explicando, olha, né, se o preço do queijo diminuiu, né, a curva de oferta se desloca para a direita, eu saio do ponto de equilíbrio A, vou para o ponto de equilíbrio B, vou ter novos preços e quantidade de equilíbrio, né, eu tenho um aumento da quantidade ofertada, uma redução do preço, isso tem que estar no papel. Tudo bem? Então é importante você aí anotar, porque não é só desenhar o gráfico, você precisa explicá-lo também. Então, fazer um textinho, aí isso é só treino, tá bom? Esse era o exercício. Difícil o exercício, gente? Vocês já acharam complicado o exercício? Né? Alguém não entendeu como se faz o exercício? Porque isso aqui é importantíssimo para a gente tocar nos cursos, né? Porque agora a gente tem uma ferramenta para entender um pouco mais da leitura da realidade econômica, tá bom? Ficou claro aí o exercício, como que ele funciona, como que ele funcionou? Ficou claro? Pode ficar à vontade, tá? Sâmila respondeu que sim, Claudineia, Maria Eduarda, Lucas, ficou claro, beleza. Então, galera, né, na sua maioria aí, achou que ficou claro. Obrigado pelo feedback. Tá ótimo, pessoal, tá ótimo. Muito bom. E aí, pessoal, olha só. E aí a gente finaliza o texto 1. O texto 1 é basicamente isso, né? É um texto, ele tem conteúdo, embora seja pequeno, ele tem conteúdo, ele tem uma discussão ali extremamente relevante, tá? E apresenta uma ferramenta técnica para eu fazer a leitura da realidade econômica. Saindo do texto 1, eu estou pronto para viajar e entrar no texto 2. O texto 2, especificamente, ele trata, né, da questão metodológica, que é importantíssimo para nós. Porque, assim, olha só, se você ligar o noticiário, você vai ouvir, assim, o jornalista falar. Quando ele fala de economia, o jornalista fala bem assim, ó, o governo, né, o governo atual, né, o governo federal, tá, que é onde tem mais recursos, né, para poder movimentar. O governo federal está evitando aumentar os gastos. Aí ele fala bem assim, o governo federal está fazendo ajuste fiscal. Depois vocês vão entender basicamente isso daí, né? Está fazendo um ajuste fiscal, traduzindo, economês, enxugar gastos, gastando menos do que arrecada. É tipo a gente na nossa casa, né? Tentar a gente gastar menos que o nosso salário. Governo federal, tal. Então, assim, por trás desse conceito de você gastar menos que arrecada, tem uma teoria. O que é uma teoria? Né? Tem um grupo de pensadores que construíram um método de análise da realidade econômica. Entendeu? Isso aqui não é por acaso. Não é por acaso o cara fala bem assim, o governo tem que gastar menos do que arrecada para poder viabilizar investimentos, para poder ter dinheiro para pagar salário de servidor. Tem uma teoria que está por trás disso, teoria econômica está por trás disso. Tem outro grupo que vai falar bem assim, olha, o gasto público, mesmo que o governo, no curto prazo, se endivide, esse gasto é justificado. Por quê? Porque o que acontece? O governo gasta hoje, constrói escolas, gasto responsável, né? Constrói escolas, constrói hospitais, constrói estradas, constrói ferrovias, vai se endividar. Só que, com o passar do tempo, esses hospitais vão operacionalizar, né, e tudo, e as pessoas vão ter empresas que vão prestar serviço, as empresas vão pagar impostos. Se eu construo escolas, né, as pessoas também, né, vão ter pessoas que vai ativar outras atividades. Eu vou comprar material escolar para o meu filho, tal, vou pagar impostos, o governo vai arrecadar.
essa arrecadação no futuro vai fazer com que aquele gasto inicial o governo consiga, né, equacionar as contas. Isso aí é outro grupo. Tem uma teoria por trás desse grupo. Entende? Então, assim, a teoria econômica, ela dá subsídio, né, que a gente chama de suporte acadêmico para os pensadores do que é correto fazer. Quem está no Ministério da Economia, hoje é o ministro Paulo Guedes, que está comandando lá. Né? Então, ali, a teoria econômica, ele vai dar o quê? Elementos para que aquela pessoa que está lá conduzindo a nossa economia saiba que direção que eu vou seguir, para onde que eu vou levar o barco. Então, isso nós chamamos de teorias econômicas. Existem várias. Nós vamos fazer uma viagem para descobrir algumas, as principais teorias econômicas, que alimentaram algumas ideias ao longo dos séculos. A gente precisa entender isso. E eu vou adiantar a vocês que duas são principais, que até hoje o debate vai se dar ao redor delas. Nós vamos ver, nós vamos visualizar. Mas para isso, nós vamos trazer para vocês, que eu já disponibilizei, o texto 2. Texto 2, né? Nós vamos tratar um pouquinho dessas teorias. Deixa eu só abrir o texto 2 aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, onde é que está o texto 2. Opa, deixa eu abrir, economia. Texto 2, disponibilizado. Agora eu vou compartilhar a tela, hein? Eu acho que eu não estava compartilhando, não. Vou compartilhar a tela, ó. Eu já estou ficando craque nessa tecnologia, tá? Eu estou igual a vocês já, hein? Estou ficando craque nessa tecnologia. Ó, texto 2. Se não tiver visualizando aí, me avisa, hein? Nós vamos fazer uma viagem. Tá aí, texto 2, com a etiqueta. Você já pode ver que meu material, na maioria das vezes, eu mando uma etiquetazinha com a referência. Ah, eu quero comprar um livro, eu quero buscar esse livro em algum lugar. Tá aí a referência. Nali de Souza, né? É o nosso autor, tá? E aí ele vai falar sobre a evolução do pensamento econômico, que são as teorias, as principais teorias. E aqui é uma aula de economia / história, tá? Nós precisamos viajar no tempo. Desde a antiguidade, nós precisamos fazer essa viagem e ver como que algumas decisões da época têm a teoria econômica por trás daquelas decisões. Desde a Idade Média, aquele papo todo. Entendeu? Vamos fazer essa viagem. É uma coisa rápida, mas vamos fazer essa viagem. E tá aí várias teorias aí para vocês. Ó, tem as teorias, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Essas teorias são chamadas nós chamamos de escolas de pensamento econômico. Tá? Então, assim, a escola de um pensamento econômico. Como é que eu posso falar que o Ricardo faz parte de uma escola do pensamento econômico? É o seguinte, cada escola vai ter um método que vocês vão entender, vocês vão conseguir captar esse método de análise da realidade. Uns vão usar esses modelos que a gente acabou de ver, outros vão usar modelos mais complexos, menos complexos, modelos mais quantitativos, com gráficos e tal, outros modelos nem tanto quantitativos, tá? Então, assim, essas escolas do pensamento econômico é que vai estar por trás das ideias que vão, né, semear aquele momento histórico. Tudo bem? E aí, no texto, essa leitura super fácil, tranquila, está muito boa a leitura. Vocês vão se deliciar na leitura desse texto. Leiam o texto todo. Vocês vão identificar várias escolas. E eu vou dar exemplo. Nós temos a escola mercantilista, que vai ser a primeira escola que vocês vão ver. Mercantilista. Lembra das grandes navegações? Quem estudou? Vocês estão fresquinhos agora, primeiro período, vieram do ensino médio, estudaram história. Desde as grandes navegações, o que estava por trás, qual o debate econômico que estava por trás das grandes navegações? Está aí no texto. Né? Depois da escola mercantilista, nós vamos ter a escola fisiocrata. Né? Todo o debate dos fisiocratas, vocês vão ver também nesse texto aí. Tá? Depois nós temos a escola clássica, que é uma outra, traz uma ideia, vai estar por trás. Ela vai ser hegemônica, vai tomar conta de um momento histórico. Né? Escola clássica, depois tem a neoclássica, escola marxista, escola keynesiana, e a gente fecha com a escola estruturalista.
Então, assim, essas escolas, cada escola tem um método, né? Umas pode ter um método razoavelmente próximo, né, tal, mas, assim, vocês vão ver que cada uma tem uma metodologia de entender a realidade e guiar, né, ações para que o país cresça e se desenvolva. Esse é o objetivo, né? Agora, eu quero que vocês tirem uma coisinha da cabeça. Escola, quando eu falo, não é aquela unidade física. Não é. Escola, quando eu falo, é só uma questão de método. Não é que existe uma escola mercantilista, né? Aquela unidade física. Pode até existir, tal, mas não é isso que eu estou falando. É a questão metodológica. O que é a questão metodológica? Ricardo está aqui. Né? Eu estou na Serra, Espírito Santo. Tá? Eu escrevo um artigo. Aí o meu artigo vai ter um método, tudo, né, de pensar a economia do Brasil. Tá? Eu vou escrever um artigo sobre a economia brasileira, meu método de análise vai ser aqui. Aí você tem o Jackson, tem um colega de vocês aí do nome de Jackson. O Jackson está em Londres. Ele não conhece o Ricardo. O Jackson também vai escrever um artigo sobre economia, tá, inglesa. Tá entendendo? Nada a ver com o Brasil, economia inglesa. Só que ele tem um método para poder analisar a economia inglesa e propor que ela cresça, se desenvolva. Então, você tem Ricardo escrevendo sobre a economia brasileira, que ele vai propor, né, vai falar quais os problemas da economia brasileira, o que deve ser feito para a economia brasileira crescer, se desenvolver. E o Jackson vai escrever sobre a economia inglesa. Só que se você observar os dois, eles não se conhecem, nunca se viram, mas o método de análise são muito parecidos. Então, eu posso dizer que o Jackson e o Ricardo pertencem à mesma escola de pensamento econômica, entende? Mesmo se eles nunca se viram, nunca se falaram. Eu só analiso a questão metodológica. Se o Ricardo usou aquele modelinho lá do Mencken, lá de pizza, e o Jackson também, eles têm a mesma metodologia para entender a realidade econômica. Então, é daí que se dá a questão de pertencer à mesma escola do outro. Eu posso nunca ter ouvido falar na pessoa, mas o cara pode usar o mesmo método que o meu. Né? Ele consultou livros, consultou grandes autores e achou aquele método mais adequado. Eu fiz o mesmo. Então, nosso método é muito próximo. Pertencemos à mesma escola. Entenderam? Então, a escola não é uma unidade física. É uma questão metodológica. É uma questão de pensamento. Tá? E aí, a primeira escola que vocês vão ver, que é a escola mercantilista. Essa escola, os mercantilistas, eles tinham uma lógica por trás do mercantilismo. Foi lá que, às vezes, em história, a gente olha bem assim e fala, as grandes navegações, né? Pedro Álvares Cabral chegou, descobriu o Brasil, né? Não é isso? Né? Cristóvão Colombo chegou na América aqui e tal, mas o que estava por trás, sob o ponto de vista da teoria econômica? Que naquele momento, né, existia uma lógica, que vocês vão ver aí no texto, existia uma lógica que era o seguinte, nas relações comerciais internacionais, né, os países têm que manter um saldo positivo na sua balança comercial. Vou traduzir isso, tá? A lógica econômica. É o seguinte, o Brasil exporta, não é isso? Vamos supor, o Brasil exporta para os Estados Unidos. O Brasil exporta minério de ferro, né? E o Brasil também importa produtos dos Estados Unidos. Então, Brasil e Estados Unidos têm relações comerciais, né? São relações internacionais porque são dois países, tudo bem? Na época, os mercantilistas, os pensadores mercantilistas, eles falavam o seguinte, nessa transação, o Brasil vende para os Estados Unidos e compra. Só que o saldo disso tem que ser o quê? Positivo para que o país cresça. Então, ou seja, o Brasil tem que exportar mais, importar menos, que aí o saldo é positivo. Porque quando você exporta, você recebe dólares. Quando você importa, é você que entrega os dólares para o outro. Então, existiu uma lógica econômica no mercantilismo de que as transações comerciais entre países
eles deveriam ter saldo positivo no que nós chamamos de balança comercial. O que é balança comercial? É compra e venda entre países. Importação e exportação. Exportar é quando o Brasil pega o seu minério de ferro, leva para a China e vende. Leva para os Estados Unidos, eu estou exportando. Importação, né, é quando eu compro computadores dos Estados Unidos. Eu compro chip para alimentar, né, minha indústria, chip da Índia. Eu estou importando, trago produto de fora para dentro. Então, assim, nessas transações, os mercantilistas falaram, um país crescer, o saldo tem que ser positivo para o país, ou seja, ele tem que exportar mais e importar menos. A teoria econômica falava isso. Aí vocês devem estar perguntando assim, Ricardo, peraí, então, os países, né, devem ter saldo positivo. Mas isso é impossível. Se todo mundo quiser ter saldo positivo na balança comercial, não tem como. Alguém vai ter que perder. Se acontecer de um país ter saldo negativo, que nós chamamos tecnicamente em déficit na balança comercial, né, é quando o país importa demais e exporta de menos. É como se a gente pegasse, né, dos Estados, vamos lá, pegar uma coisa que nós estamos precisando muito, respiradores, né, para entregar lá no sistema de saúde, lá para evitar que as pessoas morram de Covid. Se a gente pegasse e comprasse um monte de respiradores da China, entendeu? Aí, e vendesse uma quantidade pequena de minério de ferro para eles, nosso saldo ia ficar negativo, porque a gente ia gastar uma fortuna para trazer os respiradores. E os chineses, né, iam comprar pouco minério de ferro. Então, nosso saldo ia estar negativo. Aí você deve estar pensando, o que teria que ser feito? Aí saiu a ideia dos pensadores da época das principais potências que tivessem condições de fazer o quê? Conquistar colônias de exploração. Então, o seguinte, essa lógica de você atravessar o Oceano Atlântico, descobrir novas terras, novos comércios, ir para a África, para a Ásia, buscar novos comércios, saiu da lógica econômica de que o saldo negativo que, porventura, o país pudesse ter seria compensado numa relação comercial com uma colônia, onde você iria conquistar, né, você iria adquirir aquela colônia, você ia tomar aquele território dos povos, né, que habitavam ali. E dali, você tendo aquela colônia, ali você realmente conseguia sanar qualquer déficit na sua balança comercial. Ou seja, né, a colônia ia ser explorada para compensar as perdas que eu tivesse nas relações comerciais. Essa era a lógica do mercantilismo. Vocês vão ver aí no texto. A teoria econômica está por trás disso. Por isso que portugueses, espanhóis, franceses, ingleses invadiram o mundo inteiro para conquistar colônias. Na África, tem colônia inglesa, tem colônia holandesa, tem colônia portuguesa, tem colônia de tudo quanto é país. Na Ásia também tem colônias, né, de muitos países. E aqui na América não foi diferente. Quem estava melhor organizado e estruturado pôde conquistar colônias. E como é que se dá a conquista das colônias? É uma negociação? Na maioria dos casos, é saque. É guerra. Né? Cristóvão Colombo chegou com a sua equipe aqui na América Latina, exterminou povos, né? Incas, maias, as civilizações que existiam aqui na época foram exterminadas, basicamente. Entende? Então não tem questão de diálogo nas conquistas de colônia, né? Era realmente invasão, saque, destruição dos povos, né? Ou quem se submetesse, né? Ótimo. Quem não se submetesse seriam mortos, né? A lógica era essa. Isso era uma lógica econômica. Isso não surgiu. Não foi Pedro Álvares Cabral que um dia sonhou que ia entrar numa caravela, cruzar o Oceano Atlântico e descobrir terras aqui. Não foi. Cristóvão Colombo não sonhou. Ele foi contratado para fazer aquele serviço, né? Porque existe uma lógica por trás. E é esse pano de fundo que nós vamos discutir nesse segundo texto. Que métodos são esses, né? Por que o mercantilismo durou durante um período? Foi um método fantástico, infalível. Mas chegou um determinado ponto que o mercantilismo começou a se fragilizar e surgir uma outra escola de pensamento econômico,
que é a escola fisiocrata, na França. Entende? É isso que eu quero que vocês vão buscar nessa leitura de vocês, né? Por quê? O mercantilismo, durante muito tempo se pensou que tem que ter colônias de exploração, né, para poder compensar as perdas do comércio exterior. Tá? Isso era uma lógica no mundo inteiro. Só que chegou um momento as pessoas falaram, não, esse método já não dá mais, já não traz mais resultados que a gente esperava. E aí nós tivemos outras ideias. E aí nós vamos para a França, né, pegar as ideias dos fisiocratas, que aí vocês vão ler no texto que tem um médico, por incrível que pareça, um médico que vai ser o ícone da escola fisiocrata, François Quesnay, médico, e vai falar que a economia tem que circular igual o sangue circula. Ele é médico, né? Então ele fala, a economia tem que ser livre, tem que circular igual o sangue circula no organismo, livremente, né? O sangue passa pelas artérias e tal. Quesnay é médico, ele traz essas ideias da medicina para a economia e vira um sucesso. E francês, você sabe, né? Deixar e passar isso, é o laissez-faire, né? Francês tem essas coisas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Laissez-faire, é típico de francês. Isso foi uma boa coisa, né? Foi uma boa coisa até um determinado momento, tá? Então, assim, essas são as ideias. Depois da escola fisiocrata, ela vai perder força e vai surgir outra escola, a escola clássica, né? Quem traz a escola clássica? Um dos ícones, Adam Smith. Todo aluno de graduação tem que conhecer Adam Smith. Adam Smith, na escola clássica, ele traz novas ideias para a economia, né? O valor, isso! Quem é Bernardo? Bernardo falou aqui, ó. Bernardo, você conhece, hein? Bernardo, professor, com Adam Smith pensa o conceito de valor? Sim, é a teoria do valor, né, que a gente vai trazer aqui, teoria do valor trabalho, né, enfim, a gente vai trazer essa discussão de teoria do valor que Adam Smith traz. Então, assim, todo aluno tem que conhecer Adam Smith, não pode falar eu nunca ouvi falar em Adam Smith. Adam Smith tem uma das obras que é um dos best-sellers, né, que é A Riqueza das Nações, que a gente vai falar aqui. Então, ele traz toda uma ideia com a escola clássica, que vai, durante séculos, vai ficar em primeiro, né? Hegemônico, chamo de hegemônico. É você ter a teoria principal tomando conta de praticamente o mundo inteiro. Lembrando que a gente vai estar falando século XVI, XVII, nós estamos na Europa. Até a Segunda Guerra Mundial, né? Até a Segunda Guerra Mundial, a Europa é o berço da civilização, o berço do mundo, né? Mais especificamente Londres, a Inglaterra. É a maior potência, a Inglaterra. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa está destruída, a Inglaterra está destruída, os nazistas destruíram praticamente quase toda a Europa, né? Aí o eixo central de dominação do mundo passa para os Estados Unidos. Estados Unidos saem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Mas até a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra é a grande potência mundial. Então, por isso que as grandes discussões econômicas, aonde surgem? Na Inglaterra. Tá? Ou quando não é na Inglaterra, é na França, são próximos, né? Só tem o Canal da Mancha que divide Inglaterra e França. Nós estamos no berço da civilização, que é a Europa. Tá? Até a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, por isso que você vai ver que os desenvolvimentos econômicos, que as técnicas econômicas, nós estamos aonde para buscar isso? Nós vamos para onde? Nós temos que ir para a Europa. Depois da Segunda Guerra, aí o berço se transfere para os Estados Unidos. Ok, pessoal? Esse é o pano de fundo das discussões do segundo texto. O segundo texto está assim. Eu, particularmente, adoro esse texto. Além disso, eu quero que vocês leiam e depois vocês falam comigo, tá bom? Estou finalizando um vídeo aí também, eu ver se eu deixo um vídeo com essas, né, essas discussões aí para vocês, das teorias, né, porque para ajudar vocês a entender um pouquinho mais essas teorias, é importante vocês saberem, não se preocupe, não fica bem assim, meu Deus do céu, eu tenho que decorar isso tudo. Não, o importante é você entender, se você entende, né, como que funciona, um vai sucedendo o outro, né,
uma teoria tem fragilidade, essa fragilidade vai aumentando, a outra corrige a fragilidade, mas tem outras fragilidades, isso vai uma sucedendo a outra, né? Se você entende essa lógica, acabou. Fica fácil você compreender as ideias econômicas. Por que entender as ideias econômicas é extremamente importante? Porque as discussões que nós temos hoje sobre o estado mínimo, né? O governo deve sair da economia, o governo não deve intervir tanto na economia, o mercado se autorregula. Essas discussões atuais têm a teoria econômica por trás. E se eu não conheço a teoria econômica, eu não entendo por que existe corrente que fala que o Estado ele é o ator principal para o desenvolvimento econômico, por isso que o Estado tem que ter empresas igual Petrobras e outras, bancos igual o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, tá? E existem outras correntes que falam, não, o governo, o Estado, ele não deve intervir tanto na economia, deve sair, deve vender, privatizar tudo, que a gestão pública é ineficiente. Então tem que privatizar tudo. Então são ideias econômicas que estão por trás disso. E nós temos que entender. Nós vamos entender. Depois de viajar nessas teorias, nós vamos entender por que um grupo diz que o Estado, ele é, né, o Estado, o governo, né, acho que mais para o governo, né, o governo ele é o ator principal do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico só vem com ações governamentais, e um outro grupo que fala que não. Esse grupo que está aí, no atual governo federal, é um grupo que diz que o governo deve ser mínimo. Não deve intervir tanto na economia. Paulo Guedes é um dos ícones, né? Aluno de Chicago, é um dos ícones de dizer que o governo não deve intervir tanto na economia, deve intervir menos, né? O governo deve privatizar a maior parte das empresas, porque a gestão pública é ineficiente, né? A gestão privada ela é mais eficiente. Essa é a ideia que está por trás dessa equipe econômica que está aí, né? A gente tem que respeitar, porque a teoria econômica alicerça isso. E se pegar governos anteriores, né, até no próprio regime militar, né, você tem a questão que o governo desenvolvimentista, inclusive nós temos atrito dentro da equipe econômica, porque nós temos uma ala desenvolvimentista ligada aos militares, que não concorda com o Paulo Guedes. Colocaram aí muito bem aqui, peraí, gente, Chicago Boys, né? Neoliberalismo, beleza, Jones, é isso aí. Professor, mas nesse período de escola clássica não aparece neocolonialismo, não? Sim, é o neocolonialismo, o Bernardo. Sim, é o neocolonialismo, né? Nesse período do mercantilismo, a gente vai ver o neocolonialismo. Entretanto, existe um debate econômico que alicerça essas ideias, que hoje, para nós, é uma coisa ultrapassada. Mas se você chegar na Europa, né, no século XV, né, século XVI, nossa senhora, se você falasse alguma coisa contrária a essas ideias, você era tido como louco. Sabe? Parece estranho, né? Porque hoje, para nós, você falar, poxa, você conquistar terras, né, colônia, explorar a colônia é uma coisa absurda, né, aos nossos olhos hoje, no século XXI. Mas, na Europa, no século XV, isso aí era uma coisa, século XVI, isso era uma coisa, era o que tinha de mais moderno de ideias para aquele momento. E é isso que nós temos que entender, que economia a gente tem que contextualizar as coisas. Não é porque hoje isso aqui não é mais aplicado que aquilo não presta. Então, nós temos que contextualizar as coisas, tá? Então, assim, tá aberta, tá dada o pano de fundo para poder deixar vocês até intrigados. Eu sei que muitos vão chegar agora e já vão ler o texto, né? Para a gente poder entender a teoria econômica. Eu quero vocês saindo desse curso entendendo por que a equipe de Paulo Guedes diz que nós temos que privatizar bancos públicos e temos que privatizar a maior parte das empresas públicas. E ele não fala isso de loucura, de devaneio. Você pode não concordar. Eu não concordo. Estou sendo sincero, não concordo. Mas a teoria econômica alicerça o que ele está falando. Entende? Então, assim, são essas coisas que eu quero que vocês entendam até para poder criticar. Para não ter crítica vazia, né, no debate econômico. Tá? Por isso que a gente tem que examinar essas escolas. Tudo bem, Johnny também disse que não concorda. Eu tenho uma visão mais desenvolvimentista, né, do Estado, do governo, interventor, mas com responsabilidade, que a gente vai ver aí a teoria keynesiana,
que vai trazer elementos científicos para alicerçar essas nossas ideias, entendeu? Eu tenho mais essa visão, mas eu tenho maior respeito pelas outras correntes. Inclusive, eu queria até passar isso para vocês. Olha, na academia, nós temos que respeitar as outras ideias. Eu acho que o princípio de sentar num banco de uma faculdade é essa. Eu não posso ser inimigo do Johnny ou do Jackson porque ele pensa diferente de mim. Ele não é meu inimigo. Ele só pensa diferente, é o direito deles. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte, olha, existe uma corrente que tem essas ideias, que está alicerçado pela teoria econômica, eu tenho que respeitar. Não concordo. Se eu tivesse lá, faria diferente. Mas eu não concordo. Só que não é meu inimigo. Tá? Né? Exatamente, né? Não precisa você ter aquela pessoa como inimigo, ter ódio daquelas pessoas. É um absurdo que nós estamos vivendo nesse país. Então, na academia, nós temos que aceitar o diferente, né? Ter respeito pelo diferente, tá? E nós temos que fazer o combate. Quer combater? Vamos fazer o combate teórico, o combate, né, através de discussões, de artigos, seminários, de encontros, aquela discussão sadia, harmônica, onde a gente debate ali um contra o outro e a gente sai para tomar um refrigerante, tomar um café junto, sem nenhum problema, tá bom, pessoal? Essa mensagem que eu queria deixar hoje para você, porque está difícil, né, falar de economia hoje em dia, porque o pessoal tende né, a levar para o lado da guerra, e isso não é adequado para nós. Temos que ter um debate sadio sobre economia, e respeitando sempre as opiniões contrárias.